Vamos então, Mateus 13, a partir do verso 1, quem achou diz amém. Jesus, acharam ou não? Amém? Quem não achou, ó, a gente tem aqui atrás aqui, em nome de Jesus, tá? Graças a Deus, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande, e por isso ele entrou num barco e assentou-se, e ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu em meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caíram em boa terra, e deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que cai à beira do caminho. Quanto à semente que cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu em meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Jesus, o teu reino. Estabelece, Senhor, no nosso meio a tua vontade. Que não seja, Senhor, apenas palavra interpretativa, textual do homem, mas que seja, Senhor, o que a tua palavra sempre é. Palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Ilumina-nos, Senhor, nessa noite com a tua palavra. Assim como o salmista declarou que a entrada das tuas palavras iluminaram os olhos do seu entendimento. Que hoje, Senhor, mais do que ouvir, essa palavra possa entrar, e ao entrar possa iluminar os nossos olhos, para que possamos compreender coisas que até aqui ainda não compreendemos. Senhor Jesus, que aquilo que é natural, terreno, aquilo que é, Senhor, fruto do que provém do homem, que isso caia, e que no nosso meio se levante
tudo aquilo que é excelso, divino e sobrenatural. Que assim seja, Senhor, uma noite de transformações. Que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos melhorados, aprimorados, aperfeiçoados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Que cada coração aqui, Senhor, seja encontrado como uma boa terra, que dará frutos e frutos que permaneçam. A Ti, Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, nessa parábola, Ele vai contar sobre uma escala, uma progressão de combates, de embates que a palavra de Deus, para frutificar na nossa vida, ela enfrenta. Ele vai falar de pelo menos 3 níveis de um combate, de uma batalha, que a palavra de Deus, quando entra no nosso coração, por causa da palavra, nós, por carregarmos a palavra, entramos nesse lugar de confronto, nesse lugar de guerras, nesse lugar de desafios. E o Senhor Jesus vai então dizer que existem 3 momentos, existem 3 batalhas, 3 guerras épicas que são travadas até que nós possamos chegar a um lugar de frutificação daquela palavra recebida. O Senhor Jesus vai explicar a parábola e ele começa dizendo que a semente é a palavra de Deus. Ele começa a dizer aos seus discípulos que o semeador saiu a semear, e essa semente, ela é uma figura poética, alegórica da palavra de Deus, que a semente é a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, ela é viva, ela é eficaz, e tudo o que nós necessitamos da parte do Senhor vem até nós por meio da sua palavra. Deus não move a minha e a sua vida através de um sentimento. Deus não move a minha e a sua situação econômica, financeira, intelectual, através de uma percepção que seja apenas de leitura de ambiente. Tudo isso pode ajudar, mas não é assim que Deus trabalha. A metodologia de Deus para mudar a minha e a sua história, para agregar valor àquilo que nós estamos fazendo, para dar a nós um entendimento do que precisa ser feito, para nos instruir, nos aprimorar ou para criar algo novo na minha e na sua vida, a metodologia de Deus, criada por Ele, é mudar a minha e a sua história através da sua palavra. Quando Deus quer fazer algo novo na minha ou na sua vida, Ele não vai te dar um sentimento. O sentimento vem depois ou vem acompanhando, mas o principal não é eu acho que vai dar certo, eu sinto que talvez dê, não. O que vai nos dar convicção de que a nossa vida está mudando e que Deus quer algo novo, que uma porta irá se abrir, um novo projeto vai acontecer, é quando Deus nos dá uma palavra. Deus criou do nada, a matéria-prima para Deus fazer tudo foi o nada, e Ele criou tudo através da sua palavra. A Bíblia vai dizer que aquilo que é aparente, visível, do que não é visível foi feito. Esse mundo natural que nós estamos vendo, esse corpo físico que nós carregamos como um veículo, que vai perecendo com o tempo e que um dia ficará nessa terra, porque o corpo veio do pó e ao pó voltará, mas o Espírito veio de Deus e para Deus também voltará, é o que diz a palavra. Tudo que é físico e natural um dia passará, mas enquanto existe, veio daquilo que é sobrenatural, espiritual e invisível. Tudo que nós vemos, fisicamente falando, proveio, teve como origem, é proveniente do mundo sobrenatural e veio à existência por meio da sua palavra. Tudo que Deus cria, tudo que Deus gera, Ele gera através da sua palavra. O universo, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz.
era tudo trevas, era tudo sem forma, vazio. Deus com a sua palavra já tinha criado, mas foi aperfeiçoando também, não apenas criando com a palavra, mas aprimorando com a palavra. E quando Deus disse haja luz, a palavra diz que houve luz. Tudo que Deus vai trazer à luz, tudo que Deus vai fazer de novo, Ele faz por meio da liberação de uma palavra. A palavra de Deus tem poder para hoje colocar pessoas que estão estagnadas, paralisadas, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida ministerial. Deus tem poder para pegar essa paralisia hoje e com uma palavra te colocar de pé, e te fazer avançar como nunca antes, e te fazer andar em uma velocidade como nunca antes você experimentou. Se Ele liberar uma palavra nessa área da sua vida, hoje você sai da letargia e se coloca de pé para fluir e voar como águia nas asas do Pai. Uma palavra de Deus contém esse poder. Foi o que Jesus fez quando na casa em que Ele estava desceram um paralítico, um homem que estava acamado, não podia andar, precisava de ajuda das pessoas. E quando desceram com a expectativa de que Jesus o curasse, e o final da história nós bem sabemos. Jesus começa dizendo: os teus pecados te são perdoados. E as pessoas começaram a dizer: quem é esse para perdoar pecados? Então Jesus vai dizer: o que é mais fácil, dizer ao paralítico os teus pecados são perdoados, ou dizer ao paralítico levanta e anda? Era muito mais fácil dizer os pecados são perdoados, porque quem sabe se o pecado foi perdoado ou não? Era uma palavra que ninguém teria evidências para comprovar se aconteceu ou não. Aí Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então na presença de todos vocês eu digo aquilo que é mais difícil aos homens. Eu digo a esse paralítico: levanta, toma a tua maca e anda. E uma palavra entrou naqueles músculos que estavam atrofiados há anos, e uma palavra entrou nas cápsulas articulares que aquele homem já não utilizava há anos, e os tendões recobraram força, e a musculatura começou a ganhar vida, e aqueles membros que já não funcionavam, com uma palavra colocaram aquele homem de pé. E a maca que representava o que o aprisionava, agora já não o dominava mais. Agora, além de Jesus perdoar os pecados, o colocar de pé, deu a ele autoridade para carregar aquilo que o carregava. E tudo isso não foi com uma varinha de condão, tudo isso não foi com um misticismo, tudo isso aconteceu com uma palavra. E a palavra de Deus é poderosa para hoje levantar pessoas caídas, gente que olha e diz: meu Deus, Senhor, eu já corri, eu já voei e hoje eu não consigo me levantar. Que essa seja a noite de uma palavra cair sobre você, e no final dessa noite você sair correndo para a glória de Deus. Os que esperam no Senhor, palavra de Deus é o que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e voarão alto, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus é poderosa para trazer lucidez a mentes que hoje já não conseguem mais ter domínio para tomar decisões assertivas. Quando Deus deseja fazer com que a gente avance, uma das coisas que Ele usa em nós é a nossa capacidade intelectual. Dependência de Deus, irmãos, significa tudo que nós fazermos em acordo com a palavra de Deus. Mas algumas pessoas entendem dependência de Deus com infantilidade espiritual. À medida que você vai sendo amadurecido, acrescido de graça pela palavra de Deus, o Senhor, como um pai, Ele deseja que nós nos emancipemos no sentido de amadurecer e tomar decisões semelhantes à vontade do Pai. Mas não necessitar correr para o Pai toda hora para perguntar o que eu devo fazer. Porque ir para o Pai toda hora perguntar, crianças fazem. Mas um pai, quando vê um filho crescendo com 18 anos, não fica feliz quando o filho pergunta: pai, com que meio eu vou para a escola? Pai, me ajuda aqui a escovar os dentes. Pai, qual meio eu devo usar? Não, são questões que com a maturidade, o filho olhando para o pai e andando debaixo da palavra do pai, vai crescendo e se emancipando, vai ficando maduro.
E Deus, pela sua palavra, também faz isso conosco. Ele vai nos aprimorando. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, que é Jesus. Que a vida pela palavra é uma vida que nos leva a crescimento. Não é se independizar do Pai, diríamos no Uruguai. Não é ter uma vida que eu não dependo mais do meu pai, mas eu tomo atitudes baseadas no gosto, na palavra e nas direções que eu aprendi do meu pai. É uma vida que nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Agora, o que Deus vai usar para fazer com que nós tomemos as decisões certas é a nossa mente. É aqui na nossa mente, equilibrada, em perfeito juízo, tendo domínios das suas faculdades mentais, conseguindo olhar e dizer: olha, esse é um bom negócio para eu entrar. Fazer uma boa análise daquilo que você está fazendo, ler bem o contrato, saber aonde você está entrando e, baseado na experiência que você já tem, na capacidade intelectual, tomar uma decisão firmada no Senhor. Se não fere os processos de Deus, se não fere a palavra, se você tem paz no coração, não é Ele quem decide, Ele outorga essa autoridade a nós, como filhos obedientes à sua palavra. E aí você vai ter sucesso, e aí você vai avançar. Relacionamentos que muitas vezes entramos e depois a gente vê que não é saudável. Coisas que com a mente eu preciso analisar e dizer: olha, são más companhias, estão corrompendo os bons costumes, então eu me afasto disso, baseado na palavra de Deus, com um discernimento intelectual, dando a Deus um culto racional, usando a mente. E muitos de nós entramos em situações difíceis porque perdemos a nossa mente. De tanta pressão, de tanta demanda, de tantas coisas que nos pressionam, muitos de nós, a nossa geração, tem adoecido com várias enfermidades psicológicas, psicossomáticas, que tem deixado com que a nossa mente perca o equilíbrio e a capacidade de tomar decisões assertivas. Agora, a palavra de Deus é tão poderosa que, se ela vier hoje sobre qualquer mente nesse lugar, toda nuvem, toda névoa, toda nebulosidade, todo pensamento contrário, toda desorganização mental, todo pensamento acelerado, cai por terra e a tua mente volta a fluir para a glória de Deus. Uma palavra acaba com tudo, porque a palavra de Deus é poderosa. Foi isso que Jesus fez quando chegou em Gadara. Um homem que vivia em uma região onde ele já não tinha mais do povo nenhum tipo de apreço, vivia nos sepulcros, a sua mente completamente atormentada, vivia problemas espirituais, mas esses problemas espirituais destruíram a sua capacidade de gerir a sua própria vida, vivia se autoflagelando, se cortando, vivia morando nos cemitérios da cidade, ou seja, perdeu o controle da sua vida porque perdeu a mente. E aí o texto diz que um dia Jesus vai visitar aquela região. Aquele homem vivia nu, vivia se cortando, vivia nos sepulcros, vivia sendo preso porque incomodava meio mundo, tinha perdido a mentalidade, capacidade intelectual. E é isso que acontece quando alguém à nossa volta perde capacidade intelectual de gerir a sua vida. Ficar perto de alguém assim é difícil, porque você não sabe qual é a atitude que ela vai tomar, você fica inseguro, não sabe como ela vai proceder. Gera um ambiente, uma rede de apoio inteira é necessária, e um desgaste enorme acontece porque perdeu o controle da sua mente. Esse homem em Gadara vivia assim, até que o texto diz que Jesus desce do barco e pisa na região onde ele estava. Aquele homem que vivia aprisionado, vivia nos sepulcros, já não tinha mais capacidade intelectual de gerenciar a sua própria vida. Quando Jesus, que é o verbo, que é a palavra de Deus, pisa naquele lugar, Jesus não fala com ele. As pessoas não dizem aonde Jesus está, mas o texto diz que quando Jesus desce do barco, o poder da palavra percorre aquele lugar, alcança aquele homem, e imediatamente aquele homem corre para a direção de Jesus, e pelo caminho uma transformação vai acontecendo, porque quando ele chega, já não está mais nu, já não está mais atormentado. Quando ele chega, aquele homem está vestido e em perfeito juízo. E antes isso tudo acontece porque Jesus dá uma palavra para ele. Jesus pergunta: qual é o teu problema? E o problema responde para ele: o meu nome é Legião, é uma legião de espíritos malignos que atormenta a mente desse homem. E agora Jesus vai dizer: sai dele. E com uma palavra,
Aquele homem que era uma vergonha para a família, aquele homem que era uma vergonha para a cidade, aquele homem que era uma vergonha para a sua própria existência, com a mentalidade perdida, uma palavra de Jesus coloca aquele homem de pé em perfeito juízo. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para nos enriquecer. A teologia da prosperidade, que só fala de prosperidade, prosperar, não é evangelho. Jesus disse: não ajuntem tesouros nessa terra. Jesus disse: quando você for fazer algo, não pense primeiro em você, mas pense primeiro no outro. Deem a cada um o que lhe é devido. Não pensem em aglutinar tesouro nessa terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça mina, mas ajuntem tesouros no reino dos céus, aonde o ladrão não pode roubar, a traça não pode minar, tesouros que são eternos. Agora, Jesus não estava dizendo que aqui nessa terra nós devemos viver uma vida miserável, uma vida sem avanço, porque a palavra de Deus diz o contrário, que nessa terra o Senhor vai nos dar o melhor dela, que nós vamos usufruir do melhor dessa terra, que o Senhor vai nos prosperar, vai nos avançar, que o Senhor vai nos colocar como cabeça e não como cauda, o Senhor vai nos colocar em cima e não embaixo, nós vamos ter para dar, para emprestar, e não precisaremos tomar emprestado, é o que diz a palavra do Senhor. Agora, prosperar para Deus não significa ter mais que todo mundo, não significa ganância, não significa botar o coração naquilo que você tem. Prosperidade para Deus é viver bem, sem falta de nada, com aquilo que Deus te dá. Uma vida pacífica, uma vida harmônica, onde você não perde o equilíbrio, porque esse mês entrou meio centavo a menos do que o que entrou no mês passado. Onde você não fica depressivo e ansioso, porque estão dizendo que a balança comercial vai virar, e que agora o Trump fez um sancionamento. Meu amigo, a minha e a sua vida não depende dos Estados Unidos, a minha e a sua vida depende de Jesus. A nossa vida depende de Jesus. E Jesus tem tanto poder que com uma palavra Ele nos enriquece de uma só vez. A Bíblia conta a história do dia em que Pedro tinha uma cooperativa de pescas, estava numa temporada difícil. Você sabe, pescador, a matéria-prima dele, o que faz o negócio render, o que faz as coisas virarem é o pescado. E Pedro vinha de uma noite inteira pescando, não tinha pego nada, estava ali de manhã cedo, decepcionado, sem recursos, lavando as redes. E o texto diz que Jesus chega e Jesus olha para a multidão, e Jesus olha para o barquinho de Pedro e diz: Pedro, afasta o barco, me empresta o teu barquinho para que eu possa pregar para essa multidão. Pedro afasta o barco, Jesus prega para a multidão. Dentro do barco falido, caído de Pedro, Jesus vai liberando palavras, não apenas para Pedro, mas começa usando o barco caído, a necessidade, para testemunhar do poder de Jesus para outros. Antes de Deus te tirar desse caos, Ele já está usando esse caos que você está passando e que você acha que é para a morte, para ser um testemunho para quem está à tua volta. Tem gente olhando e dizendo: meu Deus, se fosse comigo eu já tinha morrido, não sei como é que ela está viva ainda. Tem gente olhando e dizendo: meu Deus, se fosse comigo eu não aguentava. E você dizendo: meu Deus, Senhor, não aguento mais. E o Senhor que te conhece está dizendo: calma. Isso tudo que está acontecendo, essa leve e momentânea tribulação, não pode se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado. Uma hora vai virar a chave, uma hora a porta vai se abrir, uma hora essa dor vai passar, uma hora a cura vem, uma hora vai acontecer. E quando acontecer, todo sofrimento vai ser um testemunho da glória de Deus. Jesus entra no barco, prega para a multidão e depois olha para Pedro e diz: Pedro, vamos agora ao mar alto. Vamos voltar agora, Pedro, ao lugar de onde você saiu e não pegou nada. Vamos voltar ao lugar da frustração. E então Pedro diz: Senhor, eu sou um especialista da pesca, o horário agora não é adequado. Senhor, nós pescamos uma noite inteira, nós tentamos fazer tudo que nós podíamos. Senhor, eu conheço da arte da pesca e não deu certo. Estou traduzindo aqui o sentimento de Pedro. O que ele resume dizendo é: Senhor, eu tentei pescar uma noite inteira. Senhor, eu saí de manhã cedo, fui trabalhar, faço isso todos os meses, mas quando eu recebo o meu salário, ele não dá para pagar as contas do mês. Senhor, eu estou me dedicando à área que o Senhor me deu, mas eu não consigo fazer com que ela avance, com que ela rompa. Parece que é uma crise permanente. Senhor, eu estou padecendo.
E o texto diz que quando Jesus diz para ele, vamos ao mar alto, ele dá uma resposta para o Senhor, e ele diz, Senhor, eu pesquei uma noite inteira, eu fiz tudo o que eu podia, eu entendo dessa região, eu entendo dos peixes, eu entendo da pesca, tecnicamente falando, Senhor, eu sou alguém habilitado para fazer o que eu estou fazendo, mas eu não entendo por que não dá certo. E essa é a pergunta de muitos. O teu currículo é bom, você é habilidoso, você tem capacidade, talvez você esteja em uma condição que quem está acima de você tem menos capacidade do que você, um currículo inferior ao seu, mas você toca e as coisas não fluem. Pedro reconheceu dizendo, Senhor, eu tentei, mas não peguei nada. E aí ele deu uma palavra para o Senhor que mudou a vida dele, que é o que o Senhor espera que nós demos também para Jesus nessa noite. E a palavra foi, Senhor, eu conheço, eu estou tentando, eu fiz de tudo, mas sobre a tua palavra eu vou voltar a lançar as redes. Ele estava dizendo, eu deixo de lado o meu conhecimento, eu deixo de lado o meu currículo, a minha capacidade intelectual, e debaixo da tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que eu vi transformando essa multidão na praia, debaixo dessa palavra, eu entro no barco, volto ao mar e lanço a rede. Jesus não disse para Pedro no meio do caminho, para aqui, agora Pedro. Jesus só disse, volte ao mar alto. Mas porque ele estava carregando a palavra, agora ele tinha a capacidade de discernir aonde era o lugar certo para parar. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos dá um senso de realidade, de habilidade de identificar a região onde estamos, e nós começamos a saber qual é o lugar certo para ficar ou não ficar. Pedro vai caminhando, vai remando e chega num lugar e ele para. E quando ele para, ele não vê peixes. Os peixes não estavam flutuando, boiando, não era isso que aconteceu. Quando ele para porque ele disse, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Ele teve um sentimento, um discernimento no seu coração, que era o lugar para parar, e debaixo do que Jesus disse, ele falou, agora eu lanço, mas não lanço a rede na minha capacidade, não lanço a rede no que eu já fiz, não lanço a rede na minha experiência, não, eu lanço a rede debaixo da palavra que o Senhor me deu lá atrás. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. As promessas que ele liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, elas continuam de pé. A visão, a promessa, ainda que alguns tenham por tardia, ela não tarda, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Ainda que a palavra de Deus pareça estar demorando, diz a própria palavra, espere, porque certamente ela virá e não tardará. Então ele lança a rede sobre a palavra, e sobre a palavra ele não tem condições humanas de recolher a rede. Era tanto peixe, era uma recompensa tão grande, que ele teve que chamar outros barcos para dividir aquilo que Deus estava fazendo. Presta atenção, de falido na praia, agora ele tem uma super safra, algo tão incrível, que a vida financeira dele mudou, e tinha tanto para ele como para aqueles que estavam à sua volta. Uma palavra de Deus pode mudar a nossa situação financeira a tal ponto que nós possamos ser uma fonte de bênção para quem está à nossa volta. Uma palavra, uma ideia que o Senhor te der pode mudar. Um produto novo que Ele te der pode mudar a tua história. Uma palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa história, e não somente dos nossos, mas da nossa descendência, para a glória de Deus. Agora aqui entra o X da questão. A palavra de Deus, quando vem, ninguém pode paralisá-la. A palavra de Deus, quando chega a hora de acontecer, meu irmão, não tem nada no mundo que possa suportar a palavra. Agora o mistério é que essa palavra que é poderosa, se fôssemos nós, seres humanos, quando nós temos algo de bom, quando nós temos uma habilidade, quando nós temos algo que a gente conquistou, o que nós fazemos? Nós colocamos em um grande outdoor para mostrar o nosso currículo, para associar a empresa à nossa imagem, para dizer, olha, esse sou eu. Quando nós temos uma conquista, a gente conta para todo mundo, bota na internet, a gente tenta maximizar o alcance daquilo que fizemos. E aí o grande mistério é que Deus não faz assim.
O grande mistério da vida com o Senhor é que Deus pega algo poderoso, e a sua palavra diz que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus pega essa palavra, que é poderosa para colocar enfermos de pé, para dar vista aos cegos, para fazer pessoas que nunca ouviram começarem a ouvir, para levantar gente de uma família humilde e transformar em um mega empresário, porque Deus pode fazer isso. Deus pode levantar agora no nosso meio pessoas como pregadores do Evangelho. Deus pode te dar um dom e uma habilidade de falar em outros idiomas. Deus pode te dar capacidade intelectual para gestionar pessoas. Deus pode te fazer um pregador eloquente do Evangelho sem nunca ter falado, como fez com Moisés, que era gago, mas na sua presença falava, porque Deus é poderoso. Através da sua palavra, quando Ele fala, acontece. Deus pega essa palavra que é poderosa e sabe o que Ele faz? Esconde dentro de uma pequena semente. E aqui está o caos humano, porque como é poderosa, o que a gente espera? Que venha com anjos tocando trombeta, que venha com uma grande manifestação celestial. Lá vem o Senhor trazendo a sua poderosa palavra sobre nós. Lá vem a palavra e todo mundo para, e lá vem a palavra e vem e vai cair no nosso colo. Não é assim. A palavra poderosa de Deus, Ele decidiu esconder em pequenas sementes. E é por isso que muitas vezes a gente recebe a palavra e não usufrui do fruto da palavra, porque ela não vem majestosa, gloriosa, não, ela vem escondida dentro de uma embalagem, de um invólucro desprezível que é a palavra, na semente. A gente olha e diz, não é nada. Diante do desafio financeiro que eu tenho, não é nada. Diante desse diagnóstico médico irreversível, Deus vai te curar, não é nada, é uma sementinha. E porque nós colocamos o coração na embalagem, no invólucro da palavra, muitas vezes nós não vivemos a frutificação dessa palavra. A Bíblia conta a história de um homem que era um general, alguém que tinha uma alta patente, um sírio. Esse homem tinha uma capacidade de gestionar pessoas, ele era um general com muita moral no seu país. Pelas mãos dele, Deus usava o seu próprio exército para fazer coisas grandiosas. Ele não era de Deus, mas Deus, como governa tudo e todos, usava os sírios em alguns momentos para tocar no seu próprio povo. Essa é a história de um homem chamado Naamã. Esse homem era um general de alta patente, mas tinha lepra. Tinha patentes na sua vestimenta, tinha autoridade no meio das pessoas, mas por dentro das suas vestes ele sangrava, era enfermo, doente, e mais, uma doença contagiosa que ninguém poderia chegar perto. E aí o texto diz que um dia ele chega em casa e uma menina, que foi pega em Israel, foi levada para trabalhar na casa de Naamã, e essa menina está lá trabalhando com a sua senhora na casa, e ela vendo o sofrimento do general, do chefe, do dono da casa, ela falando com aquela que gerenciava a casa, com a esposa de Naamã, ela falando com a esposa do dono da casa, ela diz: se o meu senhor estivesse em Israel, diante de um profeta, de um homem de Deus, ele saberia que ele poderia ser curado, que um profeta iria lançar as suas mãos sobre ele, iria invocar o nosso Deus e ele seria curado, porque existe Deus em Israel, disse a menina. A menina era uma sementinha, era um vaso simples. Quem é uma menina escrava cuidando, talvez lavando a louça, diante de um general, de alguém de uma alta patente? Quem é uma escrava diante do dono da casa? Ninguém. Só que naquela menina, num vaso simples, numa sementinha simples, Deus colocou a sua poderosa palavra. E muitas vezes a gente não desfruta do poder regenerador da palavra de Deus, porque a gente fica olhando para a embalagem, a gente fica olhando para o exterior do vaso, e pensamos, bom, é uma semente desprezível, então não carrega nada. E aí Naamã olha e escuta, e porque creu naquela palavra, porque não olhou para a aparência da semente, ele vai parar em Israel.
E o texto diz que o profeta dá a ele uma instrução: olha, vai lá, mergulhe, vá para o rio e lá você desça as águas, mergulhe 7 vezes e você será curado. E ele foi, meio contrariado, e mergulhou. E o texto diz que depois do último mergulho, quando ele sai, a sua pele estava completamente limpa, como a pele de um bebê. Não apenas curado, mas recebeu uma pele que ninguém da idade dele tinha, porque quando Deus faz é infinitamente mais. Agora, onde é que está o segredo? O segredo está que ele não ficou paralisado dizendo: sementinha desprezível, pequenininha, não vale nada. Que o Senhor hoje abra o meu e o seu coração para que dê a nós a habilidade para enxergar nas sementinhas que Ele vai lançando na nossa vida, no nosso caminho, usando vasos simples, vasos de barro, pessoas que ao olharmos a gente diz: meu Deus, não sabe nada, tadinho, mas é da boca daqueles que não são, que Deus coloca coisas poderosas para confundir quem é. Essa é a dádiva do reino, que pega a gente como eu e você, que tínhamos tudo para dar errado, que tínhamos tudo para não estarmos mais nem vivos, e pelo seu poder Ele colocou em nós a sua palavra, e por causa da sua palavra Ele nos resgatou do império da sombra e da morte e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E por isso hoje, apesar de gente simples, nós carregamos em vasos de barro um poder extraordinário, que é a palavra de Deus. Quando Deus dá uma palavra, Ele dá uma semente, e a semente, que é poderosa, até que ela germine, ela passa por 3 níveis de batalha. O nível número 1 da batalha que eu e você vamos passar quando recebemos uma semente. Nessa noite nós estamos recebendo uma semente, uma palavra que o Senhor está dando. Para alguns é uma palavra de esperança, para outros é uma palavra de trazer à memória aquilo que dá esperança, voltar no passado e relembrar da sua identidade, de quem Deus o fez, de resgatar valores que estavam perdidos dentro de si. Para outros, Deus está apontando para um novo nível de entendimento, de relacionamento. Para alguns, Deus está dando novas ideias. Para outros, Deus está reacendendo a chama. Deus está fazendo na sua multiforme graça, mas todos nós estamos recebendo a semente. E a semente tem o poder germinativo que vai fazer com que ela dê frutos lá na frente. Mas para chegar no fruto existem 3 batalhas. A primeira é quando a semente chega até nós. Jesus disse que a terra que recebe a semente é o nosso coração. E a primeira batalha que a semente passa, que nós passamos por causa da palavra, é que parte dessas sementes, disse Jesus, elas caem à beira do caminho. A semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que, ouvindo a palavra, não compreendem. E porque não compreendem a palavra, o maligno vem e rouba a semente. Perceba, não é um irmão que vem e rouba a palavra, não é a pessoa que despreza a palavra, não. O texto diz que o primeiro combate de quem recebe uma palavra de Deus é com o próprio inimigo. É uma batalha espiritual, é uma batalha que é travada no mundo espiritual contra a minha e a sua vida. É o próprio inimigo, o adversário das nossas almas, que vem para tentar roubar de nós a semente que Deus deu. É por isso que todas as vezes que nós recebemos uma palavra que é diretiva para a nossa história, uma guerra começa. E esse nível de batalha é direto contra o próprio inimigo. O primeiro nível de batalha é totalmente espiritual, contra o adversário das nossas almas. Aí Paulo vai dizer que a luta que nós temos não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra a gente. A guerra que nós estamos travando por causa da semente que carregamos é no mundo espiritual, contra um adversário que é espiritual. E por isso a palavra de Deus diz: as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Deus vai te habilitar, vai te capacitar, vai te instrumentalizar para entrar nessa guerra, e entrando nessa guerra, nas regiões espirituais, lá a guerra será vencida. Então nós vamos avançar para o próximo nível em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, eles viviam 430 anos como escravos, e quando Deus os liberta, eles agora entram no deserto. E bem no comecinho do livro de Êxodo você vai ver uma pérola de Deus que está lá cravada. Ela é pequenina, mas faz todo sentido. O texto diz que Deus não levou o povo dele até a terra prometida, até Canaã, pelo caminho reto, pelo mar, que seria um caminho de 40 dias, se eles andassem devagar fazendo festa. 40 anos rodando, girando no deserto, poderiam ser suprimidos por 40 dias em linha reta pelo caminho do mar. E aí o texto diz que Deus não os levou pelo caminho do mar, porque no caminho do mar tinham adversários, inimigos, ali estavam os filisteus. E o texto diz que Deus não os levou pelo caminho do mar, para que o povo, vendo a guerra, não se arrependesse e desejasse voltar para o Egito. Olha o cuidado de Deus. Deus não mostra a guerra para quem não está preparado. Deus não mostra a guerra para quem Deus sabe que no seu coração vai tentar retroagir, vai tentar voltar, vai recuar. Agora, o antagônico disso também é verdade. Se você está vendo guerra, se você está vendo batalha, se você está vendo gigantes, se você está diante de uma grande guerra que está sendo travada na sua vida, eu quero te dar uma boa notícia. Se Deus não mostra a guerra para quem vai retroagir, Ele mostra a guerra para quem Ele sabe que não vai fugir, mas vai avançar. Esse é o caráter de Deus. Se você está vendo guerra, se você está vendo gigantes, se você está vendo dificuldades, você está no time daqueles que Deus confia e está dizendo: eu confio em você, e eu só estou te mostrando essa guerra porque eu já te capacitei, eu já te habilitei, eu já te instrumentalizei para passar por esse problema e avançar para a glória do meu próprio nome. Agora, como vamos avançar? Paulo vai dizer: vistam, se revistam de toda a armadura de Deus. Coloquem sobre vocês nessa batalha contra o inimigo. Recebeu uma palavra? A primeira guerra é contra o próprio inimigo. E como é que vence uma batalha contra o inimigo? Nós não vencemos, meu irmão, com mantras. Nós não vencemos com, de alguma maneira, coisas que a gente acha que são situações humanas que parecem que nos dão sorte. Não, não é assim que a gente vence uma batalha espiritual. Batalha espiritual se vence com armas espirituais. E Paulo vai dizer: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam suportar o dia mau, e depois que vocês fizerem tudo, vocês permaneçam firmes. Tem gente que já suportou o dia mau, tem gente que já fez tudo o que podia, mas depois que fez tudo o que podia, não está firme, está cansado, está sangrando, está ferido, está abatido. E o Senhor disse: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho jamais será em vão. Permaneçam fazendo o bem, porque ao seu tempo vocês vão colher, se não desanimarem. Tem gente que está prestes a entrar numa colheita incrível, mas ainda não entrou. Não é porque não tem coisa para colher, é porque está desanimado. Mas essa é a noite do Senhor regenerar o nosso espírito, te revigorar, para que você levante a cabeça e olhe: os campos já estão brancos, tem uma colheita enorme para você usufruir. Como vence a batalha? Primeiro, capacete da salvação, disse Paulo. Quando nós somos salvos, aceitamos ao Senhor, nós não vamos embora com Deus. No dia que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a salvação nos alcançou de primeira. A salvação é instantânea. Depois vem o processo gradativo da santificação, que é a maneira que o Senhor vai nos santificando para nos regenerar, e então chegará o dia que nós devemos estar na estatura de varão perfeito, parecidos com Jesus. Quando nós aceitamos ao Senhor, confessamos com a boca e cremos com o coração, nós somos salvos. Só que a salvação não nos leva direto para o céu. Então o que nós usufruímos da salvação aqui nessa terra? A salvação, meu irmão, vai fazer todo sentido quando a última trombeta soar, quando os céus se enrolarem como um pergaminho e o Senhor aparecer nos céus, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Naquele dia nós vamos dizer: graças a Deus que eu o aceitei, graças a Deus que eu dei a minha vida por Ele, graças a Deus, valeu a pena. Mas até lá, o que serve da salvação? Até lá, Deus deixou para nós um capacete espiritual.
que é uma certeza, uma convicção. Pensamentos ruins dizendo você não pode, você não consegue, não vai dar certo, faliu uma vez, faliu outra, vai quebrar, vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe. Esses pensamentos, eles podem rodar assim na nossa mente, mas com o capacete da salvação eles não encontrarão um lugar de abrigo. O capacete da salvação é aquela certeza que você tem de que ainda que as coisas estejam dando errado no momento, vem uma convicção de que quem é salvo, o maligno não lhe toca, que a minha e a sua família pertencem ao Senhor, que maldição sem causa não virá, é o que diz a palavra. Capacete da salvação é uma certeza que no final nós seremos salvos, não apenas naquele grande dia, mas no meio dessa guerra, no final o Senhor vai dar um jeito de nos salvar. A sua palavra garante. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Capacete da salvação é a certeza, aquela que Jó manifestou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. A mulher dizendo: homem, amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos dizendo: não, você pecou, alguma coisa você fez, Jó. E ele naquela situação inocente, sendo bombardeado de todos os lados, mas um capacete guardava a sua mente, ele era salvo. E no meio dessa crise ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre essa terra. Eu sei que essa porta está fechada agora, mas o meu Deus é aquele que tem chave, que abre porta, e porta que Ele abre, ninguém mais pode fechar. Eu sei que hoje a casa está em frangalhos, eu sei que agora a minha vida econômica não está nas melhores fases, eu sei, mas eu também sei que o meu Deus com uma palavra coloca a minha vida de pé. Capacete da salvação. O texto diz: cinjam para essa guerra os lombos de vocês com a verdade. Na época de Paulo, na época de Jesus, os judeus, até hoje os ortodoxos usam uma túnica. Os soldados romanos também usavam uma espécie de saiote. Então Paulo vai dizer: nessa roupa, nessa armadura que vocês vão receber para ir para essa batalha espiritual, cinjam. Cingir significa pegar aquela túnica e amarrar na cintura, para que quando você corra, para que quando você salte, para que quando você entre na guerra e se desloque em velocidade, esse saiote não te atrapalhe no seu deslocamento. Então eles cingiam os lombos para ficar com as pernas livres para correr. Agora, mais do que cingir, o texto diz: cinjam, se amarrem com a verdade, porque no meio da guerra a arma do inimigo é a mentira. Mas no meio dessa batalha que nós vamos vencer em nome de Jesus, Jesus disse: eu sou a verdade. E o Senhor está dizendo: amarrem-se, apeguem-se à verdade. Ainda que o inimigo esteja lançando mentiras, não rebata mentira com mentira, não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Se apegue a Jesus, e com Jesus nós vamos vencer para a glória de Deus. Ele vai dizer também: levantem o escudo da fé, com o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardo, meu irmão, é uma arma que se usa para acertar quem está perto. Dardo não é uma flecha. Flecha o inimigo usa para acertar quem está longe. Dardo ele usa quem está perto para acertar quem está perto. Dardo inflamado significam palavras. Palavras que nós ouvimos nessa guerra espiritual de quem está à nossa volta. A Bíblia vai dizer que a língua, ela é um membro indomável, irreconciliável. E como um pequeno leme guia um navio no mar, assim a língua, ela também coloca fogo em uma grande floresta com as fagulhas que saem de si. A língua humana, as palavras humanas sem Deus, carregam fogo que podem incendiar quem está à nossa volta. Então esses dardos inflamados do maligno muitas vezes são palavras. E o que nós fazemos no meio da guerra quando vem palavra contrária ao nosso respeito? A maioria de nós, sem esse entendimento bíblico para vencer a guerra, quando um dardo inflamado do maligno vem, você é isso, recebe aquele dardo inflamado, pega o dardo e lança de volta, mas você é isso. Você fez aquilo para mim aquele dia, mas você também fez isso para mim em tal dia. E nessa nós ficamos devolvendo a munição para o inimigo. E a guerra nunca tem fim. Uma outra coisa que se tenta fazer no meio da batalha espiritual é, ao receber um dardo inflamado, se desviar do dardo. E ao se desviar do dardo, ele não te atinge, mas atinge quem está perto.
Você se livra do dardo, mas a mulher que ouviu aquilo que falaram ao teu respeito fica incendiada. O pai que ouviu o que falaram dos filhos fica incendiado, fica inflamado, e a guerra não tem fim. A palavra de Deus diz que quando você receber um dardo inflamado, o que nós temos que fazer é levantar o escudo da fé, porque nesse escudo o dardo bate e cai apagado. O escudo da fé é: eu sei o que o Senhor pensa ao meu respeito. Como o profeta declarou: eu bem sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar a vocês uma vitória e uma esperança. O escudo da fé é aquele escudo que, quando as coisas ruins vêm, elas caem nesse filtro que é um escudo espiritual de quem crê em Jesus. Não no que o mundo diz. Eu e você não somos o que o mundo diz. Eu e você não somos o que as pessoas dizem. Eu e você não somos nem o que nós pensamos. Nós somos o que a palavra de Deus diz: em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Paulo também vai dizer: peguem a espada do Espírito. A espada do Espírito é a única arma de ataque no meio de toda essa couraça, no meio de toda essa indumentária para ir para a guerra contra o inimigo. A espada que é a palavra de Deus, que bota o inimigo para correr. Meu amigo, o inimigo não tem medo de cara feia, não tem medo de roupinha de crente, não tem medo de Bíblia embaixo do braço. O inimigo só foge diante da palavra de Deus. O inimigo foi tentar Jesus, que era o próprio verbo, que era a palavra viva. O inimigo se apresenta no deserto e diz: se tu és o filho de Deus, lança-te desse lugar do templo abaixo, porque está escrito: Deus, o teu Pai, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará em suas mãos, para que você não tropece com teu pé em pedra alguma. O inimigo citando o Salmo 91 para Jesus, porque o inimigo, ele conhece também a palavra. Como é que Jesus, que era o verbo, venceu o inimigo e botou ele para correr? Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. A tentação continua, o inimigo leva o Senhor para um alto monte e diz: te prostra aqui e me adore, e eu te darei todos os reinos da terra. E o que o Senhor disse? Está escrito. Pegou a espada do Espírito, pegou a palavra: está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E aí então o inimigo o deixou, diz a palavra, porque ele usou a própria palavra. O que bota o inimigo para correr da minha casa, da tua família, do meio dos nossos, não é gestos de guerra ou glorificação de palavras aleatórias, não. O que faz o inimigo correr é a presença da palavra naquele ambiente. Chegou no trabalho, sentiu que está em guerra, que o céu está fechado, não comece a cantar uma historinha, comece a declarar a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, me guia pela vereda da justiça. Por amor ao seu nome, ainda que eu ande por vale de sombra ou de morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consola. Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Chegou em casa e sentiu a opressão, começa a recitar a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. A nossa verdade, sua verdade nos será escudo e broquel. Nós não vamos ter medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós, os nossos, não serão abalados. Por isso eu te aconselho, se você pode, medite na palavra, decore a palavra, coma a palavra, porque chegará um dia que não vai ter internet para ligar o celular e encontrar um versículo bíblico para ler, porque chegará um momento que você vai precisar, no meio daquele embate, de uma palavra que seja na hora, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos fará lembrar, mas só pode lembrar aquilo que a gente já sabe. E esse é o meu desejo, que nós sejamos uma igreja completamente apaixonados pela palavra.
Que você não deixe para escutar a palavra aqui, meu irmão, domingo e quarta-feira. Não, que essa palavra fique brotando no seu coração, que ao chegar em casa você medite nela, que tenhamos devocionais pela manhã, no meio-dia, à noite, que seja um exemplo de palavra, que os nossos filhos vejam Bíblia para todos os lados, mas não como um livro, mas coisas que os pais se debruçam, leem e choram diante da palavra de Deus. Paulo vai dizer: para vencer, usem a espada. Para vencer, usem a couraça da justiça. A couraça da justiça é algo que o Senhor dá para mim e para você, para proteger o nosso coração quando nós entramos na guerra, e os ataques frontais são protegidos por essa couraça que protege o nosso peito e o nosso coração, mas que também é uma indumentária que protege as nossas costas, porque tem ataques que nós vamos sofrer no fronte, direto, na frente, e aí não vamos baixar a cabeça, e aí não vamos retroceder, nós sabemos quem somos, quem está conosco. Mas os ataques mais difíceis são aqueles que vêm por trás, quando você deixa o ambiente e falam de você, quando você já não está mais no lugar para se defender e um falso testemunho se levanta, e tem gente que não dorme por causa disso, e o Senhor nos deixou uma proteção, couraça da justiça. Quem veste a couraça da justiça, quando sai dos ambientes, as suas costas estão protegidas, o maligno não vai poder te atacar pelas costas, o Senhor será o teu próprio protetor. Agora, essa couraça vem para quem pratica justiça. Justiça no mundo espiritual, no reino de Deus, não é eu reivindico os meus direitos. No reino da terra, você entra na justiça para requerer os seus direitos, o que é meu de direito e o que é normal. Agora, no mundo espiritual, no reino de Deus, a justiça é: deem a cada um o que lhe é devido. Na terra é: eu quero o que é meu. No mundo espiritual, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Essa couraça da justiça vai se formando quando você se envolve com a causa do órfão, da viúva, do necessitado. Quando você lá no seu trabalho não apenas pensa na recompensa financeira, mas também promove justiça social, ajuda pessoas. Quando nós andamos pela rua e não ficamos esperando um movimento da igreja para ajudar alguém, não. Quando o nosso coração se envolve com a causa de pessoas que à nossa volta precisam de ajuda, quando você faz isso, Deus está te dando couraça da justiça. Você vai entrar na guerra e o teu coração vai estar protegido. Você vai sair da guerra e as suas costas estarão protegidas para a glória de Deus. Por isso é tão importante se envolver com a causa daquele que não tem voz, daqueles que estão passando por necessidade. Justiça, atos de justiça. E por fim, o texto diz que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. É guerra contra o inimigo por causa da palavra, é guerra. Mas nós vamos nos mover em paz, diz o texto. Você vai entrar em guerra, na casa em guerra, no trabalho em guerra, está todo mundo em guerra, mas você não vai perder a paz. Quando você entra, você não entra carregando guerra, você entra com a preparação do Evangelho da Paz. Você vai ser aquele que vai ser uma ponte entre a guerra e a paz, vai ser a ponte entre a angústia e o lugar de tranquilidade. Você e eu somos esses que o Senhor está revestindo nessa noite, calçando os nossos pés, para que a gente chegue trazendo uma boa notícia de paz. O mundo já tem guerra demais, e o Senhor está levantando um exército que vai ganhar batalhas, mas vai ganhar em paz, em nome de Jesus. Essa semana que começa hoje vai ser uma semana de grandes desafios, mas nós vamos vencer todos eles andando em paz para a glória de Deus. Segundo nível da batalha são as sementes que caem entre pedras. O Senhor disse que parte das sementes caem à beira do caminho, é uma batalha com o próprio inimigo. Agora o segundo nível é as sementes que caem em um terreno pedregoso. Duas coisas acontecem com essa semente. A batalha dessa semente agora não é mais contra o inimigo para sobreviver. O segundo nível dessa batalha agora é da semente com o nosso coração. Essa terra pedregosa representa corações enrijecidos. E duas coisas acontecem na vida de pessoas que têm o seu coração enrijecido, endurecido. A primeira, gente que tem um coração enrijecido, a sua vida é permeada por uma vida de superficialidade.
Gente que tem o coração enrijecido não consegue ter relacionamentos profundos. O texto diz que a terra que recebeu a semente, que era cheia de pedras, era uma terra que logo a planta crescia e ela brotava, mas quando vinha o sol, quando vinha a prova por causa da palavra, ela logo se queimava, porque não tinha duração, porque era de pouca profundidade. Gente que tem um coração ferido, um coração enrijecido, um coração que se machucou, são pessoas que têm dificuldade de ter profundidade nos seus relacionamentos. É gente que não se abre para ser ministrada, é gente que não se abre para receber de Deus uma novidade, é gente que não se abre em relacionamento algum, porque foi ferido lá atrás, machucado lá atrás, e se fechou, e a sua vida em todos os níveis é superficial. Deixa eu te dizer uma boa nova: aconteça o que acontecer com você ou aquilo que aconteceu, a palavra de Deus garante, as coisas velhas já passaram, e em Jesus. Quantos estão em Jesus aqui nessa noite? Em Jesus, a mesma palavra que coloca morto de pé, a mesma palavra que Jesus disse: Lázaro, 4 dias morto dentro de uma cova, e entrou lá e ressuscitou aquele homem, e arrastou ele vivo, saltitando na presença de Deus, é a mesma palavra que hoje está te dizendo: ei, as coisas velhas já passaram. Elas não têm mais poder sobre você, elas não podem mais te amarrar, elas não podem mais causar dano a você, elas fazem parte do passado, e hoje tudo se fará novo. Essa é a palavra de Deus. E aqueles que têm o coração enrijecido têm dificuldade de ter relacionamentos profundos. São pessoas que têm dificuldade de ter conhecimento profundo. O coração está enrijecido. Quando você vai ensinar, ela já se prepara para se defender dizendo: eu já sei. Não se abrem para dar um próximo passo na profundidade do conhecimento, da sabedoria, porque tem o coração enrijecido. Deus não consegue ministrar, Deus não consegue plantar algo novo, porque o coração está enrijecido. Ela se coloca num lugar de superficialidade e se fecha, e tudo que é novo não entra. Gente que passa uma vida inteira falando sobre os milagres e sinais que viveu lá há 20, 30 anos atrás, e isso tudo é maravilhoso. Agora Deus continua fazendo milagres hoje, Deus continua fazendo coisas novas hoje, agora. Deus continua realizando situações novas agora. Deus é um Deus de novidade de vida. E a razão dessa pouca profundidade é porque o coração está enrijecido. É porque o coração está nesse lugar onde a pessoa não se abre para a dádiva do Senhor, onde a pessoa não vem para esse lugar onde Deus quer renovar, quer refazer, quer estabelecer coisas novas no seu coração. Segundo, coração enrijecido, primeiro faz com que a pessoa não tenha profundidade, e segundo, corações enrijecidos, as pessoas que os têm e não deixam o Senhor tratar e ministrar, são pessoas que na sua vida não apenas vivem uma vida superficial, mas vivem uma vida como nômades, gente que não tem raiz. O Senhor disse que a semente que cai entre pedras é uma semente que logo brota, porque tem pouca profundidade, logo começa, logo deseja, logo quer, mas quando chega o problema, quando chega a perseguição por causa da palavra, logo ela se queima, e a planta morre porque não tinha raiz em si mesma. E gente sem raiz é gente volúvel, é gente que não aguenta em lugar nenhum, e não aguenta em lugar nenhum não é porque é ruim, é porque o coração está enrijecido. É gente que fica 3 meses num trabalho, mais 3 no outro, mais 3 no outro, lugar nenhum presta. É gente que sai de uma igreja e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e igreja nenhuma no universo presta. É gente que sai de uma cidade, vai para outra cidade, vai para outra cidade, cidade nenhuma no mundo presta, e a sua voz está sempre dizendo: esse lugar é pequeno demais para mim. Isso tudo é fruto de um coração enrijecido, de gente que não tem raiz, e não tem raiz porque está sobre pedras, porque não deixou o coração ser trabalhado pelo Senhor.
E talvez você se defenda, e muitas vezes eu me defendi dizendo: Senhor, o meu coração se enrijeceu, não foi culpa minha. O meu coração se enrijeceu, Senhor, o Senhor sabe bem o que eu ouvi lá atrás, e Senhor, foi fazendo a tua obra. Senhor, eu fiquei desse jeito durão e rancoroso por conta da desonra que eu passei no caminho fazendo a tua missão, Senhor. O Senhor lembra disso? Quantas vezes chorei, eu e a Grazi sozinhos, por desonra, por gente que caminhava junto e que traiu, dando a nossa vida, colocando nosso filho em situações que só missionário para viver. Coração duro, dizendo: Deus, eu estou assim, que não consigo parar mais em lugar nenhum, a minha mente não consegue se fixar, eu não consigo mais ter raízes, Senhor. Coração enrijecido, gente que chega depois da hora, sai antes da hora, nunca consegue ficar até o final, nunca consegue ajudar até o final, sempre tem alguma coisa para fazer, não consegue se envolver, não tem raiz. E o Senhor disse: Marlon, a minha graça é o suficiente para mudar esse teu coração, e a ferida que os homens te causaram nunca veio de mim para ti vem sempre a cura, vem sempre a bondade. Por tudo que tu passou, Marlon, alguma coisa no caminho te faltou? Nada. E a misericórdia do Senhor um dia me alcançou, e o Senhor disse: hoje eu vou tirar o teu coração de pedra e vou te dar um coração novo. E a minha oração é que nessa noite isso aconteça com muitos aqui, que haja um transplante de coração, que o coração ferido e machucado seja trocado nessa noite por um coração novo, onde o Senhor nas tábuas desse coração vai escrever a sua própria lei. E por fim, a última batalha que enfrentamos até a frutificação da semente, é uma batalha contra a nossa própria alma, que é quando a semente cai entre os espinhos. E os espinhos, disse o Senhor, são os desejos dessa vida e os enganos da riqueza desse mundo. A Bíblia diz, Salomão declarou em Provérbios dizendo que o inferno nunca se farta, o mal nunca se farta, e a alma humana nunca se sacia. A alma humana, nossos desejos, se nós nos alimentarmos, sempre vai ter uma meta nova, sempre vai ter um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, uma viagem mais longínqua, sempre vai ter uma quantidade a mais de dinheiro que queremos ter, sempre vai ter algo a mais, e a alma nunca se sacia. E esse não saciar da alma, esse engano com os desejos desse mundo, são como espinhos que vão sufocando a semente poderosa que Deus nos dá. Gente que carrega um ministério de cuidado de pessoas incrível, pessoas que carregam uma habilidade de cuidar de gente que é fantástico, e não estou dizendo aqui na igreja, gente que tem habilidade de cuidar de gente na rua, em casa, na família, quando você vê, você já está cuidando, mas algo aconteceu, feriram o seu coração, você se fechou, e depois dessa ferida, de tanto ajudar, o teu coração foi para um novo lugar. Olha, quer saber, eu ajudei tanto, não fui ajudado, padeci, agora é cada um com seus problemas, eu vou tratar de fazer a minha vida. E ao botar o seu coração nas riquezas desse mundo, e ao botar o seu coração na ansiedade para conquistar somente as coisas dessa terra, e já falei aqui, não é apologia à pobreza, Deus quer nos dar, mas o que não pode é que as riquezas roubem o nosso coração. A última batalha da semente para frutificar é com a nossa alma. Jesus contou uma parábola dizendo que um homem teve na sua fazenda uma super safra. Ele produziu tanto na sua fazenda, tantas coisas, que quando chegou a época da colheita, ele começou a colher e viu que os seus celeiros não eram suficientes para guardar tudo aquilo que ele tinha colhido. E ele parou e começou a pensar: o que eu farei? Já sei o que farei. Vou derrubar esses celeiros e vou construir outros maiores, e vou depositar toda essa minha super safra nos celeiros, e vou dizer para minha alma: alma, come, bebe, folga, porque você tem depósito para muitos anos.
E aí a palavra diz que o Senhor disse: então Deus veio e disse àquele homem: parabéns, você venceu. Parabéns, você conquistou as riquezas dessa terra. Parabéns, a sua conta está recheada de dinheiro. Parabéns. Foi isso? Não. O que o Senhor disse para aquele homem que tinha tudo que a alma desejava? Come, bebe, folga, descanse. E o Senhor disse: ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem é? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? A última batalha, gente, é a batalha da angústia da alma, do coração obstinado por bater metas, e tudo isso é possível, mas em nome de Jesus, só vale a pena bater meta se for para usar a meta batida como glorificação ao nome do Senhor. Só vale ter uma casa maior se naquela casa tiver gente saudável e amigos em volta para compartilhar o que o Senhor te deu. Só vale a pena avançar e construir e edificar se isso tudo for para a glória do nome do Senhor. Aí, meu irmão, se um coração estiver assim, é uma boa terra, e uma semente daquelas que o Senhor plantou vai render a 100, 60 e 30 por um para a glória de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus para nós orarmos.